Nos últimos anos, desenvolvi um péssimo hábito de comer doces após as refeições e besteiras durante o dia. Sempre tive justificativas para minhas ações. É mais prático de comer, eu bebo pouca cerveja, então não tem problema beber uma vez ou outra. Só como às vezes, então não tem problema. Essa semana eu mereci, então posso comer essa pizza. Eu fiz exercício hoje, não tem problema comer um docinho. Ao menos 2 vezes por semana eu estava bebendo cerveja e afins. Ao menos 2 vezes por semana eu estava comendo lanches e pizza. Como se tudo isso fosse um prêmio. Até que isso começou a fazer parte da minha vida e eu perdi totalmente o controle. Eu sabia que tinha que mudar isso. Eu sentia no meu peso, na minha barriga, na minha performance quando eu fazia algum exercício, tendo vergonha de tirar a camiseta, tendo vergonha de ir pra praia, pra piscina. Gosto de lembrar que eu nunca fui uma pessoa sedentária. Sempre joguei um futebolzinho pelo menos umas 2 vezes por semana, porém, eu trabalho sentado, de 8 a 10 horas por dia. Então isso acabou sendo um problema pra mim. Comecei a sentir dores nas costas, comecei a sentir fadiga muito rápido e cada vez mais o meu corpo ia falando comigo. Foi assim que eu decidi cortar tudo isso em um desafio por 75 dias. O que era o desafio? Eu participei de um desafio que se tratava do seguinte: 2 vezes ao dia eu tinha que fazer um exercício físico. Uma delas tinha que ser ao ar livre. Eu tinha que cortar álcool e besteiras. Eu precisava escolher uma dieta e seguir ela. Precisava tirar uma foto todos os dias para que pudesse ver a evolução. Ler 10 páginas de um livro, beber ao menos 1,5 litro de água, que eu acho pouco, pode ser um pouco mais, e não tinha dia off. Ou seja, os 75 dias eu tinha que fazer isso diariamente, de segunda a segunda. Com esse desafio, eu estava cortando as coisas boas, ou seja, as coisas dopaminérgicas que eram prazerosas e que usamos como recompensatórias. Em paralelo, eu estaria fazendo exercícios onde eu não teria esse resultado a curto prazo e não teria nenhum tipo de benefício rápido, onde eu pudesse recompensar pelo que eu fiz. Não tinha mais prêmio. A ideia era reconfigurar meu cérebro, com tolerância zero nesse período. Como se fosse um detox de tudo que eu pensava que fazia bem. O objetivo desse desafio foi sentir mais satisfação nos pequenos alimentos, nas comidas que algumas pessoas chamam de limpas, como comer um alface, comer um arroz, um feijão, legume. Eu consegui voltar a sentir prazer, ou até mesmo sentir pela primeira vez o prazer de uma comida de verdade. Detalhe, sem sentir a falta do doce e das besteiras. No período desse desafio, o estímulo dopaminérgico é próximo de zero. Por isso que é tão difícil ser recorrente por 75 dias. Basicamente, esse desafio ele era um jejum de dopamina, configurando assim o novo eu. A dopamina é um neurotransmissor responsável por levar informações para várias partes do corpo e, quando é liberado, provoca uma sensação de prazer e aumenta a motivação, segundo o Dr. Gonzalo Ramírez. Eu sou uma pessoa que amo me desafiar, eu amo competir comigo mesmo e quando eu vi esse desafio, eu senti a necessidade de fazer ele. Como foram os meus dias? Antes de começar o desafio, eu senti a necessidade de me preparar antes, de me planejar para que eu pudesse ter essa consistência durante os dias. Então eu fiz algumas mudanças e alguns investimentos na minha vida para que me ajudasse a conquistar esse objetivo. Primeiro, eu pesquisei um aplicativo que me ajudasse a monitorar a minha dieta calórica, pois eu precisava comer bem, mas eu precisava entender o equilíbrio entre carboidrato, proteína e gorduras. Utilizei o MyFitnessPal, que era gratuito e resolveu o meu problema. Gosto de lembrar também que eu não tive pretensão de emagrecer nesse desafio. A minha ideia era criar hábitos saudáveis para minha vida e ter uma rotina saudável que me fizesse bem. E que eu pudesse melhorar minha performance nos esportes. Afinal de contas, eu estava entrando num campeonato de futebol também. Achei interessante também a balança de bioimpedância. Então foi uma das compras que eu fiz. Pois ela consegue fazer medições de peso, gordura visceral, água, proteína, dentre várias outras coisas. Confesso que eu não sei o quão certo são essas medições, mas de qualquer forma eu tinha um ponto de partida para sentir a evolução. De qualquer maneira, sugiro sempre que você vá ao médico para fazer essas coisas. Encontrei também um aplicativo que me ajudasse a monitorar os meus hábitos, trazendo lembretes diários e que eu conseguisse ver a progressão de cada uma dessas atividades. Eu escolhi o Strides,
que infelizmente ele só está disponível para iOS. Mas você pode procurar qualquer outro aplicativo que monitore os hábitos, ou você pode utilizar o papel, que eu mesmo criei uma tabela onde eu pudesse fazer o check, que deu um prazer extra no meio desse desafio. A minha dieta ficou mais ou menos assim. Lembrando que o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, mas eu quero compartilhar de qualquer maneira. Eu tomo um bom copo de whey junto com banana, leite, aveia e às vezes um moranguinho também cai bem, um moranguinho congelado. Bato tudo, ele vira como se fosse um smoothie. Para comer, normalmente 3 ovos e um queijo branco. No almoço, o famoso arroz e feijão, às vezes uma massa, uma proteína como um frango, legumes e salada, nada demais. De tarde, eu faço um sanduichinho com ovos, ou às vezes quando não dá tempo, tomo um whey novamente. No jantar eu aprendi a comer comida, coisa que eu nunca fazia. Então sempre um arrozinho com frango, um legumes com frango, alguma coisa do tipo assim, mas eu não deixo de comer, eu procuro sempre comer cedo. Comecei a cozinhar sempre utilizando manteiga e azeite, que possui gorduras boas, e troquei o açúcar pelo cacau 100% e o mel, muitas vezes. Então isso me ajudou bastante. Como nem sempre eu consigo cozinhar todos os dias ou para a semana inteira, eu tento garantir a minha alimentação saudável. Por isso eu encontrei uma empresa que me entrega umas marmitinhas saudáveis, que já vem pesadas, tudo certinho. Então, quando eu não tenho tempo para fazer comida, eu tenho essas comidas congeladas que me ajudam bastante. Detalhe, não siga essa dieta sem antes procurar um profissional. Essa aqui é a minha dieta, mas só para você entender que não tem mais salgadinho, não tem mais chocolate, não tem mais pizza, não tem mais isso no meio da minha dieta. Por último, procurei um lugar satisfatório para fazer um treino, além de pensar em alternativas para fazer treino ao ar livre. No início, foi muito difícil dar conta de uma nova rotina. A sua vida muda completamente. O seu cérebro fica um pouco estressado porque ele não tá mais no modo automático, ele tá no modo manual, então ele tá consumindo muita energia para se acostumar com aquilo. E no meio disso a gente tá fazendo muitos testes também, o que não facilita muito pro teu cérebro. Por isso, já vou te adiantar que você vai ficar um pouco estressado num período de 7 a 15 dias. Começou o dia 1, comecei acordando às 5 da manhã, porque para dar tempo de fazer 2 exercícios no dia, eu vou ter que fazer um agora de cedinho para poder fazer minhas coisas antes do trabalho. Eu fui forçado a ser mais organizado do que eu era, porque para dar conta de fazer 2 exercícios físicos e todas as atividades do desafio, eu tive que colocar horário para tudo. Isso foi extremamente interessante, porque eu não tinha tempo para procrastinar. Foi muito interessante ter um desafio fora de casa, ao ar livre, porque isso me motivou a fazer caminhadas, me motivou a andar de bicicleta. Eu achei o máximo, porque não faz 4 minutos que eu tô esperando a Lana e chegou umas 4 pessoas me dar bom dia já, pessoas que estão fazendo exercícios. Tem mais gente louca aqui. Até mesmo correr na chuva em alguns dias, porque não tinha como fugir. Tava morto de sono no final da tarde, faltava fazer mais um exercício ainda. Começou a chover, fraco, mas durante caiu uma chuva muito, muito forte. Mas estamos vivos. Pra mim, o desafio começou hoje, no 3º dia. Outra coisa que eu brinco, eu chamo de teoria do dedão machucado. Ninguém pisa no teu pé até que você machuca ele. Aí todo mundo vai pisar no teu pé. Falo isso porque eu nunca recebi tanto convite pra comer pizza, pra tomar cerveja, como nesse período do desafio. Impressionante. Aí eu vou falar uma coisa que eu evolui muito. Falar não. Eu aprendi a falar não, porque eu precisei falar não muitas vezes. As pessoas não entendem, elas vão questionar muito o que você tá fazendo, mas não dê bola pra isso. Foca no que você tá fazendo, siga firme, pois você estará fazendo o que poucos fazem e chegará aonde poucos conseguem. Aprendi também que nós temos que dosar os nossos exercícios para o nosso corpo descansar. Como eu sou muito competitivo, eu queria fazer alta performance em todos os treinos. Então na primeira semana eu fazia muita musculação forte e depois de noite eu fazia mais e exercício aeróbico forte, jogava bola e tudo mais. Não deu 5 dias, eu estava com tanta dor que não era possível fazer grandes treinos. E foi aí que eu aprendi o equilíbrio. Comecei a estudar um pouco melhor e eu vi que pro meu corpo fazia muito mais sentido eu fazer um exercício intenso logo que eu acordasse, mas que o segundo exercício fosse mais recuperativo. Então eu passei a fazer mais caminhadas,
bicicleta sem forçar muito, abdominais e coisas mais leves desse tipo que ajudariam o meu corpo a se recuperar um pouco melhor e não ficasse só desgastando. Nesses primeiros 15 dias foram testes e mais testes. Vou te dizer que hoje, depois de 100 dias, continuo fazendo mais testes. Porém, eu já tenho uma base pronta e as mudanças são menores. Eu treinei em todos os horários do dia e fui entendendo os melhores horários que o meu corpo funciona para treinar e os horários que diminuem as chances de eu não ir treinar. A mudança foi quase que repentina. Quando se passaram 30 dias mais ou menos, eu já consegui sentir muita mudança no meu corpo, já consegui ver melhora na performance do meu futebol, o meu peso começou a despencar. No final das contas, eu perdi 7 quilos. Eu perdi aquele desejo semanal de tomar aquela cerveja na sexta-feira. Hoje em dia, eu não preciso mais. Eu gosto, mas assim, antes eu tomava qualquer cerveja. Hoje eu seleciono uma, tomo uma vez e tá tudo bem, já estou saciado. A importância do equilíbrio. Toda quarta-feira eu queria comer um lanche, isso eu nem lembro mais, nem sei mais o que é isso. Eu senti muito mais energia para trabalhar durante o dia, o que, consequentemente, melhorou a minha performance e melhorou também a minha eficiência e produtividade. O lance de ter um treino fora de casa me forçou a sair de casa, já que eu trabalho dentro dela. Então, em alguns intervalos, eu faço uma caminhada de 15 minutos e isso foi muito interessante também. O fato também de treinar alguns dias com muito frio, com preguiça, com sono, com chuva, fez com que eu fizesse treinos mesmo desmotivado. O que me fez entender que não podemos depender da motivação e sim dos hábitos, porque os hábitos independem da motivação. O ato da repetição, de tempo, de local, de momento, isso faz com que o nosso cérebro se programe para isso e com o tempo isso vai ficando automático na tua cabeça e você começa a fazer sem pensar. Assim como você acorda e escova o dente, por exemplo. Comecei a sentir o sabor real dos alimentos, isso foi uma coisa mágica para mim. Além disso, comecei a cozinhar mais, conhecer novas receitas. Isso foi muito legal, porque eu aprendi a comer muitas coisas diferentes e eu vi que eram gostosas e também faziam bem. Poderia comer bastante, sem nenhum peso na consciência, o que me fez me sentir muito tranquilo na hora de me alimentar. Infelizmente, no dia 70, eu me machuquei jogando futebol e tive que ficar 2 semanas sem fazer nenhum tipo de exercício físico, o que me fez parar o desafio faltando 5 dias. Eu fiquei muito frustrado, eu chorei bastante, mas o que era mais importante eu tinha conquistado, que era a criação da nova rotina saudável. Passou as 2 semanas, eu continuei fazendo o desafio mesmo que não pudesse fazer os exercícios físicos. E depois disso, minha vida seguiu. O que era um desafio, hoje é meu hábito. Depois de quase 100 dias, já pude notar a diferença do meu corpo. É claro que hoje eu consigo flexibilizar um pouco melhor. Eu não parei completamente de tomar cerveja, nem de comer pizza, muito menos de comer lanche. Mas agora eu criei uns créditos, vamos dizer. Cada 15 dias eu posso ter um dia onde eu posso tomar uma cerveja, comer um lanche, comer uma pizza. Isso fez com que esse momento se tornasse realmente especial, eu me programasse melhor para ele e fizesse desse dia um dia realmente maravilhoso e especial. Acho legal também que você não compare a minha perspectiva, o meu contexto com o teu. Eu tive o privilégio de poder comprar uma balança, de poder selecionar a academia que funcionasse melhor para mim, de poder comprar essas marmitas e economizar tempo, mas isso eu fiz porque eu pude fazer. Eu só não quero que você desista do desafio por conta disso, porque existem sempre alternativas. Algumas delas custarão teu tempo, mas isso não impede com que você participe de um desafio para você. O que eu quero dizer é, pense de forma resolutiva. Ser uma pessoa negativa é cômodo e é muito mais fácil. É fácil falar não e não fazer nada. É fácil falar não e continuar sentado no sofá. Difícil é tentar. Difícil é cair e levantar. Não pode pagar uma academia? Use a praça perto da tua casa. Faça os pesos com um saco de arroz, com um saco de feijão. Tudo é possível. Veja um pouco sobre calistenia, sobre fazer exercícios com o próprio corpo. O nosso corpo já é pesado, então já tem exercícios muito legais que você pode fazer em casa. Não pode comprar marmitas. Que tal ir numa feirinha comprar os legumes? Muitos deles têm alguns legumes que eles não vendem porque tá quase estragando, eles acabam até dando pra você. Isso eu falo por experiência própria nos momentos que eu precisei. Deixe o orgulho de lado. Ao invés de ficar pensando como você pode fazer isso,
Pense primeiro quem pode te ajudar. As pessoas que podem te ajudar já passaram por isso e vão poder te dar um caminho mais certo. Esse sou eu e a Alana, depois de 70 dias sem ver a cara de uma pizza. Se você quer se desafiar também e ver como seu corpo se comporta com o passar dos dias, criando uma rotina saudável, eu criei o desafio do Nagol, que ele vai funcionar por 35 dias, onde eu vou sugerir 6 itens para você manter uma rotina saudável, porém, você pode mudar e adaptar para a tua realidade. O link está nos comentários. Espero ter te ajudado. Um beijo, um queijo e até logo.